Então eu passo agora a leitura da resolução política que está sendo proposta para debate e aprovação aqui, e que, como eu expliquei, é o tema que será debatido mais no período da manhã e no início da tarde. Ao fazer a leitura, eu vou em alguns momentos já fazer alguns destaques de assuntos que a gente precisará detalhar através de emendas. Contribuição ao 6º Congresso do Partido dos Trabalhadores. Texto apresentado à tendência petista Articulação de Esquerda como sugestão de projeto de resolução a ser defendido durante os debates do 6º Congresso do PT. Introdução. O Partido dos Trabalhadores realizará, esperamos que em fevereiro de 2017, seu 6º Congresso Nacional. Em pauta, a discussão sobre nossa tática frente ao governo golpista e em defesa dos direitos do povo brasileiro, nosso programa e nossa estratégia de transformação do Brasil, nosso funcionamento como partido e nossa relação com os diferentes setores democráticos, populares e de esquerda. Evidentemente, nesse ponto, nós vamos atualizar a data, o Congresso será em abril, e vamos incluir a pauta efetivamente aprovada, que no fundamental é essa, com outras palavras. Em pauta também o balanço do que somos e do que fizemos. Não como ato ritual, mas porque a discussão sobre nossa tática, programa, estratégia e funcionamento exige, de nosso partido, um olhar atento sobre o passado e sobre o presente. Trata-se, por um lado, de revisitar a história recente do Brasil, especialmente entre 1º de janeiro de 2003 e 31 de agosto de 2016. Trata-se, por outro lado, de analisar como estão, nos dias de hoje, o Brasil e o mundo. Esta dupla operação de balanço do período e análise da situação são componentes essenciais para a construção de nossa estratégia, de nosso programa, de nossa tática, de nossa política de alianças partidárias e sociais, bem como das nossas definições organizativas. Nesse ponto, nós consideramos necessário incluir uma emenda falando que também constitui um ponto de apoio fundamental às lutas que estão sendo realizadas hoje contra o governo golpista, com destaque para as mobilizações dos trabalhadores organizados e para as ocupações nas escolas, e também constitui um ponto de apoio fundamental dessa reflexão o fato de que nós caímos em pé, caímos lutando. Não houve uma capitulação frente ao golpe, houve resistência e luta. Continua a leitura. Ao convocar seu 6º Congresso, o conjunto do Partido dos Trabalhadores e cada um de seus militantes, filiados e simpatizantes deve ter plena consciência de suas responsabilidades. Da mesma forma como fomos depositários de imensas esperanças, hoje somos objeto de imensas frustrações. Cabe ao processo de congresso separar o joio do trigo, combinar crítica e autocrítica, reconhecer nossos erros e reafirmar nossos acertos. Certamente haverá, entre nossos inimigos e adversários, quem se aproveitará desta ou daquela frase para atacar nosso partido. Não importa. Quem está seguro da justeza de sua luta não teme a autocrítica. Ademais, reconhecer os erros é, para um partido de esquerda, um processo de aprendizagem coletiva, algo que devemos à classe trabalhadora, ao povo brasileiro, às gerações que lutaram antes de nós e especialmente as que virão. Nesse parágrafo, nós achamos importante em algum ponto incluir uma emenda que reafirme qual é a nossa concepção quando nós falamos de ajuste de contas. Porque é muito comum que nos setores majoritários do partido haja a ideia de que ajuste de contas é eliminação daqueles que erraram. Quando, na verdade, nós temos explicitado em todas as oportunidades que nós queremos fazer o ajuste de conta com as concepções políticas e teóricas incorretas que nos conduziram ao brete em que nós estamos hoje. Continua a leitura. O 6º Congresso do PT não é um ponto final. Pelo contrário, é uma etapa de um processo que visa contribuir para que o povo brasileiro, a classe trabalhadora,
as forças populares, democráticas e de esquerda voltem a governar o Brasil. Aos que dizem que passou o tempo do PT, respondemos com paciência. Se isto fosse verdade, a classe dominante brasileira não teria como, a maior de suas prioridades, atacar o nosso partido. Aos que pretendem nos destruir, contestamos com vigor. Como de outras vezes, saberemos dar a volta por cima e voltar mais fortes e comprometidos com a luta por uma sociedade sem opressão nem exploração. Defender o povo e derrotar o governo golpista. O golpe de 31 de agosto de 2016 não foi contra Dilma, nem contra o PT, foi contra o povo brasileiro. O golpismo é um meio para tentar reduzir os salários e direitos, diretos e indiretos, da classe trabalhadora e do povo, para reduzir as liberdades democráticas e para submeter a política externa do Brasil aos Estados Unidos, nos afastando da integração regional e dos BRICS. Para isso, tentam destruir os avanços conquistados desde 2003, os aspectos positivos da Constituição de 1988, os instrumentos de nosso desenvolvimento, a começar pela Petrobras, a legislação social que vem desde os anos 30. Se tiverem êxito, farão regredir, sob muitos aspectos, o Brasil à década de 1920. O golpismo não está presente apenas no governo ilegítimo encabeçado por Temer. Repercute na ação de governos estaduais, na atividade legislativa nos 3 níveis, na ação de diversos instrumentos e aparatos estatais e paraestatais, com destaque para os parlamentos, as polícias, o judiciário e os meios de comunicação. Nesse item, nós achamos que é preciso agregar uma emenda que explique que quando a gente fala que o golpismo não está presente apenas no governo ilegítimo encabeçado por Temer, isso tem duplo sentido. O primeiro é o que está explicado aqui. O golpismo é uma operação que envolve outros atores e envolve diversos processos. Mas também tem um outro sentido. Nada impede que nesse processo o Temer seja descartado e que haja inclusive uma tentativa de uma eleição indireta ou uma mudança de regime político. Continua a leitura. O golpismo produz efeitos no plano das ideias, da cultura, da comunicação, da educação e da religiosidade. Fenômenos que possuem similares em várias regiões do mundo, resultando em retrocessos no terreno dos direitos das mulheres, dos homossexuais, dos negros, dos indígenas, da juventude. Dentre as principais decorrências internacionais da ação do governo golpista estão o enfraquecimento da integração regional, a redução dos efeitos positivos de nossa participação nos BRICS, a cumplicidade do governo de fato para com acordos internacionais lesivos para a soberania nacional. Qualquer que seja o cenário econômico, estancamento, depressão, retomada do crescimento, a política do governo golpista implicará em piora das condições de vida do povo. Aqui um parênteses importante. Há uma tendência entre nós de fazer aquele cálculo simplista, segundo o qual eles estão aplicando uma política recessiva, logo não vai ter crescimento. É um pouco a análise que foi feita por uma parte da esquerda brasileira após o golpe militar de 64, achando que o Brasil ia entrar numa espiral de redução de crescimento, quando, na verdade, a redução dos direitos do povo tem como efeito ampliar a lucratividade do capital, que pode muito bem ampliar o investimento e o crescimento, gerando fenômenos como o milagre econômico que ocorreu durante a ditadura militar, que, como todo mundo lembra, coincidiu com a luta armada, fazendo com que a classe trabalhadora visse crescimento no país e a esquerda brasileira sofresse um isolamento brutal. Então, o que a gente alerta aqui é que a discussão sobre as consequências da política econômica do governo golpista é uma coisa. Pode ser estancamento, pode ter depressão e inclusive crescimento. O que não mudará em nenhum desses cenários é que nós teremos uma piora das condições de vida do povo, como ocorreu na época do milagre econômico, quando o ditador de plantão dizia: o país vai bem e o povo vai mal. Fecho parênteses, volto à leitura. A maneira como isto ocorre fica clara quando analisamos a PEC 55, que congela o investimento social per capita por 2 décadas. Aqui já se observou que é pior do que isso.
é pior do que congela, há uma redução efetiva do per capita. Mesmo havendo crescimento, isso não resultará em melhora das políticas públicas, e o crescimento passa a ser, então, função derivada da redução em termos absolutos ou relativos dos níveis de emprego, salário e renda. Os golpistas não se iludem com os resultados das eleições municipais de 2016. Sabem que implementar uma política de recessão, desemprego, redução de salários e destruição de direitos gera uma crescente reação popular. Para retardar, enfraquecer e tentar impedir que a reação popular produza uma alternativa de governo, os golpistas estão dobrando a aposta na política de repressão antecipada, cerco e aniquilamento da esquerda. É neste contexto que ocorrem os ataques aos sem terra e sem teto, os ataques contra a juventude que ocupa escolas, os ataques ao movimento sindical, ao PT e Lula. A criminalização da esquerda é, no fundamental, um prolongamento da criminalização da pobreza, dos negros e da periferia. E aqui se pode agregar que a legislação de criminalização dos movimentos sociais é um desdobramento de uma legislação que já existia no período anterior. Os instrumentos do chamado estado de exceção, e isso inclui a Polícia Federal, o Ministério Público, etc., não surgiram agora, vem operando e vem ganhando legitimidade desde antes. Em resumo, a questão social voltou a ser, para o governo federal e seus aliados em todos os terrenos, um caso de polícia. A repressão é decorrência e condição necessária para o regresso às políticas neoliberais claras e duras. Vivemos, neste sentido, uma situação semelhante à dos anos 90. Lutamos contra uma ofensiva neoliberal, mas, ao mesmo tempo, vivemos uma situação diferente daquela dos anos 90, em vários sentidos. Porque vencemos 4 eleições presidenciais seguidas e tivemos uma experiência de governo com aspectos positivos e negativos. Porque a classe dominante também aprendeu com nossa experiência e está fazendo de tudo para impedir que se repitam vitórias como as que tivemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. E porque o capitalismo brasileiro e o capitalismo internacional não são os mesmos dos anos 90. Aspecto do problema que, dada sua importância capital, é desenvolvido detalhadamente em resolução específica, cujo autor é desconhecido até o momento. Por estes 3 motivos, entre outros, se faz necessário formular não apenas uma tática, mas também uma nova estratégia, um novo programa e um novo padrão de conduta e organização para o PT. O que não muda? Nossa convicção, agora com mais provas do que antes, de que para transformar profundamente a vida do povo brasileiro é necessária uma esquerda socialista e de massas, enraizada na classe trabalhadora, disposta ao mesmo tempo a ser alternativa de governo e de poder. Uma nova estratégia para uma nova situação. A situação internacional é caracterizada pelo agravamento da crise do capitalismo e pelo crescente risco de guerra em larga escala. Isso não ocorre por acaso. Vivemos no período da história onde o capitalismo se apresenta mais hegemônico do que nunca. Por isso mesmo, é também um período de crise capitalista, pois o capitalismo, sem a presença de forças que o contenham e o modelem, gera barbárie e autodestruição. Não por acaso, esta crise é ao mesmo tempo econômica e política, tendo como epicentro os Estados Unidos, potência que vive o declínio de sua hegemonia, ao mesmo tempo que emergem novos polos de poder, acirrando contradições que ampliam o risco de guerra. Entre esses novos polos de poder, a China e seus aliados nos BRICS. As eleições dos Estados Unidos, disputadas por Hillary Clinton e Donald Trump, revelam o tamanho da crise vivida por aquele país e projetam sombras terríveis sobre o restante do mundo. Está sendo distribuído, ou será distribuída, uma emenda específica sobre o resultado da eleição, ao qual nós devemos agregar uma análise mais ampla que vincule o fato de que a crise do neoliberalismo, que tem como um dos seus efeitos, tá certo? Aprofundar a desestruturação da indústria e a desorganização da classe trabalhadora, provoca várias atitudes
nas classes sociais, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, e que nós temos que analisar com muita clareza por que está surgindo um populismo de direita que não é exatamente neoliberal. Então, uma das emendas que está sendo construída aborda essa questão do ponto de vista da classe dominante e outra emenda aborda essa questão do ponto de vista da classe trabalhadora. E eu só queria anunciar aqui o conteúdo dela, porque tem a ver com o debate que já começou hoje de manhã e que foi feito ontem à noite, que é a ideia de que a esquerda, ao abandonar a perspectiva de classe e em muitos locais ao se refugiar exclusivamente na perspectiva identitária, facilitou a captura da classe trabalhadora por uma direita crítica ao neoliberalismo, mas uma direita populista e conservadora. É por isso, por exemplo, que é essa direita que na Inglaterra lutou contra a adesão do Reino Unido à União Europeia e ganhou o apoio de uma parte expressiva da classe trabalhadora. É por isso que a direita, encabeçada pela Marine Le Pen na França, captura uma parte da classe trabalhadora. É por isso que o Trump, na reta final da sua campanha, apelou à classe trabalhadora dos Estados Unidos que fosse votar. E isso tem a ver com o fato, que aqui foi dito ontem pelo Sokol, de que a classe trabalhadora branca do meio oeste dos Estados Unidos não construiu um discurso que outros setores construíram. Por exemplo, as mulheres, os negros e os latinos construíram um discurso nesse ambiente de neoliberalismo para resistir à ofensiva neoliberal. O ataque ao racismo, o ataque à homofobia, o ataque ao machismo, enquanto que a classe trabalhadora branca do meio oeste ficou desguarnecida, porque o tradicional discurso de classe que a esquerda sempre teve nesses momentos foi jogado fora. E no lugar, o que emergiu? O nacionalismo de direita, o patriotismo de direita, expresso, por exemplo, no caso do Trump, no Grande América outra vez, né? Que era o símbolo, vamos fazer grande nossa pátria outra vez. É o velho patriotismo anti-globalização que, portanto, faz com que a gente tenha que pensar com muito cuidado duas questões. A primeira é a relação entre classe e os chamados temas identitários, e a centralidade da questão de classe. E o segundo aspecto é como tratar a questão da pátria e o tema de classe, porque apenas falar pátria livre não quer dizer que venceremos. E quando a gente vê onde foi parar o César Benjamin, autor desse tipo de discurso, e que hoje é futuro secretário do Crivella no Rio, a gente vê aonde o discurso nacionalista pode levar a esquerda quando ele não é acompanhado de uma claríssima e explícita afirmação de classe socialista, coisa que alguns amigos nossos muito revolucionários às vezes esquecem de fazer e acham que é um detalhe perfunctório. Eles deviam olhar o que está acontecendo na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Continuo a leitura. Esta situação, cujas raízes imediatas remontam à crise de 2008, afetam profundamente a América Latina e Caribe, constituindo a base da contraofensiva reacionária na região, que já obteve vitórias na Argentina e no Brasil e ameaça a Venezuela e outros países onde há governos de esquerda e progressistas. Parênteses. Em vários debates feitos recentemente no Diretório Nacional do PT e na Comissão de Teses, vários companheiros tiveram que alertar outros companheiros também que nós temos que adotar uma atitude de modéstia, nós brasileiros, em relação aos nossos amigos da Venezuela, da Bolívia e do Equador. Porque, embora erros tenham sido cometidos lá e aqui, embora a contraofensiva esteja sendo realizada pela direita nos dois locais, e embora lá também haja o risco de derrota, a verdade é que aqui se caiu primeiro. E isso tem a ver com o fato de que algumas questões estruturais, como por exemplo a reforma constitucional, o tema dos meios de comunicação, o controle das Forças Armadas, a organização de base da sociedade, foram enfrentados com mais vigor nesses países. A reacionária se faz contra nossos acertos, mas só obtém êxito graças a nossos erros. Em síntese, vivemos em um ambiente internacional onde torna-se cada vez mais incompatível a convivência do capitalismo com a paz, com a soberania nacional das nações mais frágeis,
com as liberdades democráticas e com o bem-estar social. Isto tem relação direta com a natureza do capitalismo contemporâneo, em particular com o peso do setor financeiro, com a desindustrialização, com a destruição do meio ambiente, com a vida nas grandes cidades, com o tipo de sociabilidade resultante na classe trabalhadora, entre outros fatores. É neste contexto que, como ocorreu ao redor da crise de 1929, crescem forças reacionárias de tipo fascista. Sendo importante lembrar que ainda estamos longe de experimentar o conjunto de barbaridades de que o nazifascismo foi capaz. Visto de conjunto, a situação internacional torna ainda mais imprescindível e urgente nossa luta pelo socialismo. As restrições às liberdades democráticas, no caso brasileiro, são parte deste ambiente geral e, ao mesmo tempo, são coerentes com a tradição profundamente antidemocrática da classe dominante brasileira. Nunca é demais lembrar que a maior parte da história republicana brasileira foi ocupada por ditaduras de fato ou de direito. A classe dominante brasileira está hoje buscando implementar um conjunto de medidas estruturais para tentar impedir que a esquerda brasileira volte a governar o país. Isto inclui a interdição do PT e o parlamentarismo. Além disso, essa mesma classe dominante altera a Constituição, não apenas para obter ganhos imediatos, mas também para impedir que um eventual governo de esquerda tenha, no futuro, meios institucionais para fazer mudanças. Neste ambiente de crise e guerra no âmbito internacional, de estado de exceção no âmbito nacional, o Partido dos Trabalhadores está convocado a retomar, de maneira atualizada, as diretrizes estratégicas explicitadas pelas resoluções de seu 5º Encontro Nacional, realizado em 1987. Articular luta pelo governo e luta pelo poder, articular luta social, luta institucional, luta cultural e organização, articular a luta por políticas públicas, reformas estruturais e socialismo. Ocupamos a presidência da República entre 1 de janeiro de 2003 e 31 de agosto de 2016. Mas nunca a esquerda e a classe trabalhadora brasileira ocuparam o poder. Não devemos esquecer os diferentes terrenos onde se trava a luta pelo poder: governos, parlamentos, judiciário, burocracia de Estado, segurança pública e defesa, controle da economia, meios de comunicação, educação e cultura, auto-organização do povo. Disputar eleições e conquistar governos continua sendo necessário, mas as chances de êxito, tanto nas eleições quanto na ação de governo, serão maiores ou menores, a depender das forças que se acumulem nas outras dimensões do exercício do poder. A classe trabalhadora produz as riquezas do Brasil. Portanto, ela tem o direito de deter o poder em nosso país. Tem o direito de poder decidir o que produzir, como produzir e como distribuir a riqueza por ela gerada. É isto que nosso programa deve detalhar. Um programa democrático, popular e socialista. Acumulamos, desde a primeira prefeitura em 1983 até o governo federal, uma rica experiência em termos de políticas públicas que melhoraram a vida do povo no terreno material, cultural e político, sem prejuízo de uma análise detalhada dos aspectos positivos e negativos de cada uma dessas políticas, vistas de conjunto. Todas elas tiveram contra si um orçamento limitado, um crescimento econômico interrompido, uma estrutura econômica social concentradora de renda e riqueza, além de estruturas de poder geralmente conservadoras. Aqui um parênteses. Tentando dialogar com o senso médio da base do partido, que na sua imensa maioria se filiou ao PT depois de 2003 e considera que política pública é uma única coisa e muitas vezes não compreende do que nós estamos falando quando a gente fala que política pública é uma coisa, reforma estrutural é outra, socialismo é uma terceira e assim por diante, o texto tenta organizar a partir do tema das políticas públicas, o raciocínio. Fizemos políticas públicas globalmente exitosas e contra elas houve obstáculos que remetem ao quê? Remetem ao orçamento limitado, remetem a um crescimento econômico interrompido, remetem a uma estrutura econômico-social que as bloqueavam e remetem a uma estrutura de poder que bloqueavam essas políticas. Então a gente tenta colocar o debate sobre as reformas estruturais e o debate sobre o socialismo a partir das políticas públicas para tentar dialogar
com o nível de consciência médio da nossa base. Para ampliar o orçamento disponível para as políticas públicas, necessitávamos e seguimos necessitando de uma reforma tributária progressiva, que grave os ricos, e de uma revisão do serviço da dívida pública, sem falar na devida auditoria. Para viabilizar taxas de crescimento compatíveis com a absorção dos desempregados e dos que entram a cada ano no mercado de trabalho, e também para que o crescimento seja também desenvolvimento e capaz de enfrentar a concorrência internacional. Necessitamos de uma política de reindustrialização nacional, possibilitada por políticas de ampliação do mercado de consumo de massas, não apenas ou principalmente de bens privados, mas principalmente de bens públicos, como saúde pública, educação pública, cultura pública, habitação pública e transporte público. Aqui está, claro, uma crítica que a gente faz ao melhor momento dos nossos governos, em que foi priorizada a ampliação do consumo de bens privados. E aqui está uma afirmação clara do nosso ponto de vista, que para sustentar um crescimento de longo prazo, é preciso uma política de prioridade à ampliação do consumo de massas de bens públicos, saúde pública, cultura pública, educação pública, transporte público, reforma urbana nas grandes cidades, etc, etc. O que, por sua vez, depende de uma ampliação exponencial do papel do Estado, não apenas como financiador, indutor e regulador, mas também como planejador e executor direto através das estatais. Estado a quem cabe trabalhar pela ampliação do nível cultural, científico, tecnológico e de produtividade de toda a sociedade brasileira. Para alterar a estrutura social, que hoje esteriliza grande parte do investimento público e social, convertendo-o em concentração de renda e riqueza, é necessário colocar sob controle público o setor financeiro, estatizando os bancos que atuam em âmbito nacional, enfrentar os oligopólios e transnacionais, realizar a reforma agrária e a reforma urbana. Nesse parágrafo, que é essencial no texto, a gente chama atenção para o fato de que a ampliação do orçamento público, mesmo que ele fosse possível em larga escala, não resolveria de todo o problema, porque a estrutura social brasileira captura a ampliação do orçamento e, através do capital financeiro e de outros mecanismos, faz com que grande percentual do orçamento público sempre seja destinado aos de sempre. E por isso uma política meramente crescimentista ou desenvolvimentista não será capaz de alterar a estrutura econômico-social do país. E quem anda em São Paulo, e andamos ontem, vê a rapidez com que os avanços viram retrocesso. Com que o cidadão que ontem estava empregado e morando em algum local decente, hoje está dormindo na rua. E se você não altera as estruturas econômicas e sociais, não há solução para isso. Trata-se de implementar, portanto, um desenvolvimentismo democrático, popular e socialista. Não queremos ser um país de classe média. Queremos ser um país onde a classe trabalhadora tenha altos níveis de vida material e cultural e política. Será necessário tempo, muito esforço e muita criatividade para atingir esses objetivos. E será necessário, em primeiro lugar, ampliar as liberdades democráticas, realizando a reforma do Estado e a reforma política, derrotando o oligopólio da comunicação, democratizando a educação e a cultura, ampliando a participação e a auto-organização popular. Tarefas que estão postas desde agora no enfrentamento do governo golpista e que merecem uma emenda específica sobre o tema da Constituinte, que está implícita, mas precisa estar explícita nesse texto. Uma tática para resistir e voltar a crescer. O papel número 1 do Partido dos Trabalhadores, de qualquer pessoa ou organização que se pretenda de esquerda, é participar da defesa dos direitos do povo e da luta contra o governo golpista. Há muito que ser feito neste sentido, no plano das ideias, no plano das lutas sociais, no plano da ação dos governos e parlamentares, no plano das eleições de 2018. Trata-se de defender os direitos da classe trabalhadora, da juventude e das mulheres. Trata-se de lutar contra o racismo, contra a homofobia, em defesa dos indígenas, em defesa dos direitos humanos e democráticos, como alguém falou aí, primeiramente, fora Temer.
O êxito nesta luta está diretamente vinculado à maior ou menor unidade das forças democráticas, populares e de esquerda. A Frente Brasil Popular deve ser reforçada e ampliada, assim como deve seguir cooperando com outras iniciativas frentistas, como, por exemplo, a Frente Povo Sem Medo. A partir da Frente Brasil Popular, devemos construir uma frente mais ampla, em defesa das liberdades democráticas, da soberania nacional e do desenvolvimento. Mas não se deve confundir a necessidade de atrair forças de centro com o erro de, poderíamos dizer novamente, subordinar a esquerda ao centro. Aqui eu faço um parênteses, esse é um dos debates que está posto hoje. Se nós devemos construir uma frente de centro-esquerda, que tenha, por exemplo, o Ciro Gomes como um dos seus luminares, ou se nós devemos construir duas frentes. Um núcleo duro, que é a frente de esquerda, e uma frente mais ampla em defesa da democracia, que inclui setores que não compartilham dos nossos objetivos programáticos, mas que não apoiam as medidas adotadas pelo governo golpista. Notem que essa discussão aparece de maneira enviesada na proposta do já conhecido Quero Prévias, que se propõe a fazer uma consulta ampla, geral e restrita, sem delimitar os marcos programáticos que nós achamos que são preliminar para decidir entre quem se consulta. Continua a leitura. A construção da Frente Brasil Popular faz parte do esforço para construir uma coligação eleitoral que dispute as eleições de 2018. Queremos que ambas as iniciativas convirjam, mas até para que isto ocorra, é preciso saber diferenciar o que é uma frente política e social para organizar as lutas do que são coligações eleitorais. A confusão entre uma e outra, bem como a subordinação do social ao eleitoral, são erros que não devemos repetir. A cada ataque contra Lula, mais se torna necessário que ele dispute a presidência da República em 2018. Trabalharemos para que sua candidatura seja adotada por outros partidos e setores democráticos, populares e socialistas. Aqui seria importante que nós introduzíssemos uma emenda sobre o afamado tema do lulismo. As eleições de 2018 são uma batalha fundamental. Para os golpistas, será a chance de conseguir o que não conseguiram em 2014. Para os setores democráticos, será o momento de derrotar o estado de exceção. E para os setores de esquerda, será o momento de retomar o governo e a perspectiva de transformação do Brasil. Entretanto, as eleições de 2018 são uma batalha, não são toda a, entre aspas, guerra. Ao mesmo tempo, para vencer a batalha de 2018, será preciso muito mais do que ações de natureza eleitoral. Será preciso acumular forças no terreno social, cultural e organizativo. E será preciso encarar um futuro governo eleito em 2018 de forma diferente daquela com que encaramos o governo eleito por nós em 2002. A política de conciliação de classes, de convivência com os oligopólios, especialmente o financeiro e o agroexportador. A tolerância frente à indústria da comunicação, da educação e da cultura. As ilusões republicanas acerca das instituições de Estado, a começar pelo Judiciário, Forças Armadas, Ministério Público e Polícia Federal. Tudo isto e muito mais deve ceder lugar a outra estratégia, baseada no pressuposto de que para transformar é preciso romper com as cadeias da tradição. Parênteses, fica explícito aqui que nós não pedimos apenas um ajuste de conta com as concepções da CNB. Nós também queremos fazer um ajuste de contas com as concepções da mensagem ao partido, que contribuiu de maneira imensa para espalhar no nosso partido a crença no republicanismo. E notem que não foram apenas os representantes da CNB ontem que não fizeram uma autocrítica sobre o passado. Continuo a leitura. Além disso, é preciso levar em conta as possibilidades de derrota eleitoral em 2018. A possibilidade de vencermos e tentar impedir nossa posse.
a possibilidade de tentar impedir que disputemos. Por tudo isso, nossa tática em geral e nossa tática eleitoral em particular, bem como nossa política de alianças, devem estar totalmente subordinadas à nossa estratégia. Em resumo, trata-se de aprender com a experiência recente de nosso partido. Nosso partido deve ser capaz de buscar vitórias táticas, mas ao mesmo tempo deve ser um instrumento para a construção de vitórias estratégicas. A retificação de nosso partido. Parênteses. Fica claro aqui que nós somos adeptos, para falar português, claro, de uma velha tese de um velho cidadão russo, segundo o qual a organização é a política concentrada. Nós não fazemos o debate sobre o partido como uma preliminar. Vamos discutir o partido e sua democratização em tese, desvinculado da linha política. Para nós, as mudanças que devem ser feitas no partido são a materialização de uma política que nós propomos, coisa que o velho russo chamava de a organização é a política concentrada. E, portanto, toda discussão organizativa é uma discussão política. O desafio posto ao longo desses 36 anos de construção do PT foi o de construir um partido de esquerda socialista, democrático, de massas, enraizado na classe trabalhadora, com vocação de governo e de poder. Obtivemos importantes êxitos desde 1980. Vencer 4 eleições presidenciais seguidas não foi um acidente eleitoral. Foi produto de um acúmulo de forças importante, construído não apenas pelo PT, mas pelo conjunto da classe trabalhadora. E não podemos subestimar em nenhum momento aquilo que nossos governos, nosso partido, seus aliados e o conjunto das forças de esquerda política e social conseguiram conquistar em favor da classe trabalhadora. Mas a quase derrota nas eleições presidenciais de 2014, o impeachment de 31 de agosto de 2016, o massacre que sofremos no primeiro e no segundo turno das eleições municipais de 2016, o caráter estruturalmente limitado de nossas políticas de governo e, principalmente, a perda na classe trabalhadora revelam nossas limitações e erros. Destacar isso, que de tudo que foi citado, o que mais nos preocupa é a perda de apoio na classe trabalhadora. Um partido que deseja transformar o Brasil e o mundo precisa antecipar nas suas práticas e nos seus valores as características de futuro que queremos construir. Precisamos aprender com os erros e tomar medidas que impeçam a adaptação às práticas e hábitos da direita, inclusive no terreno da corrupção. Entre os erros, destaca-se a conciliação de classes. Aqui eu abro um parênteses. É muito sintomático a resistência que existe, e foi expressa ontem aqui pela representante da CNB, na abertura, e também pelo presidente Rui Falcão, de maneira mais inteligente, a adotar a afirmação de que o tema principal, o erro principal foi a conciliação de classes. Já foi dito que isso é um simplismo, que falar de conciliação de classes é ruim, porque passa a impressão que houve uma traição, e nós não podemos falar que houve traição, porque se a gente acreditasse nisso, então nós devíamos pedir as medidas decorrentes. E foi dito, inclusive, pelo Rui, de maneira inteligente, que, vejam bem, nós somos derrubados por aquilo que nós fizemos, não porque conciliamos. Esse termo conciliação de classes tem uma larga guarida na cultura política brasileira. Existem N autores e estudiosos e pensadores de esquerda que identificam que no Brasil, uma tradição do Brasil é o pacto das elites, a conciliação entre as elites e a transição pelo alto. Não tem nada de simplismo falar de conciliação de classes. Absolutamente nada. Faz parte da cultura política da esquerda brasileira identificar que o lado de lá opera a conciliação entre eles e nos esmaga. E que o lado de cá precisa saber disso, para não acreditar nem um tiquinho no lado de lá. E, em segundo lugar, a crítica à conciliação foi exatamente o que os que foram para a luta armada acusaram o Partido Comunista e aqueles que fundamos o PT acusamos o Partido Comunista.
Todo mundo que participou do PT desde os anos 80 lembra que a crítica à conciliação de classes presente na esquerda tradicional foi um dos fatores que demarcou o campo de classe e que levou a nova vanguarda da classe trabalhadora brasileira a se constituir num partido autônomo, o PT, e não a entrar nos outros partidos. E cá entre nós, eu nunca me lembro de quando se acusava o PCB de conciliação de classe, dizer que aqueles eram traidores, que não eram combatentes do povo, que não lutaram, que não deram a vida. Então, hoje falar de conciliação de classe é igual a insinuar traição do lado dos que conciliam, é uma barbaridade. Porque significaria dizer, para pegar um exemplo que muitos aqui conhecem, que então Carlos Marighella foi um traidor até 64. Porque era do Partido Comunista Brasileiro. Ou que Luiz Carlos Prestes foi um traidor até 1989. Ou que João Amazonas foi um traidor. Mas nunca colocamos o debate nesse terreno quando se construiu o PT e nem colocamos o debate nesse terreno agora. Quando a gente fala de conciliação, é em dois sentidos. Primeiro, é a discussão sobre até onde é possível mudar sem fazer reformas estruturais e sem colocar o socialismo em pauta. Aqueles que acreditam que é possível fazer mudanças sem fazer transformações estruturais, sem rupturas com os padrões e com as estruturas econômicas e políticas de poder, estão acreditando programaticamente na ideia de que é possível melhorar a vida do povo nos marcos de um ambiente onde todos ganham, onde há o ganha-ganha, onde nós melhoramos de vida e eles também. E, em segundo lugar, quando a gente fala de conciliação de classe, é a ideia de que é possível avançar ininterruptamente sem que o lado de lá vá reagir, vá contra-atacar. E como a gente acredita nisso, a gente não faz nada para retirar do lado de lá, previamente, os instrumentos que eles utilizam para romper a institucionalidade deles mesmos. E aqui eu não preciso dar muitos exemplos, né? Até a véspera se falava na Operação Lava Jato como republicana, se orgulhava e se batia no peito de que o ministro da Justiça não controla as ações da PF, fato que foi instituído por uma orientação interna do ministro Tarso Genro, que dizia: a Polícia Federal não deve prestar contas prévias ao ministro da Justiça sobre as suas ações. Isso é o subproduto da conciliação de classe. É a ilusão de que o lado de lá não fará nada. E há uma dificuldade adicional, que é a compreensão mesmo de certos conceitos. Nós temos que reconhecer que uma parte de antigos militantes parece que esqueceram determinados significados que alguns conceitos clássicos têm. Mas eu queria só fechar o parênteses fazendo referência à crítica mais perigosa, que é aquela que veio do companheiro Rui Falcão, e não por acaso o Vicentinho elogia. Porque ele é capaz de fazer esse tipo de crítica, que parece que não o é, né? Disse: a Dilma foi derrubada por quê? Porque ela teve a ousadia de mexer nos juros, porque mexeu no tema das elétricas, porque mexeu no tema do pré-sal. Implícito fica: nós não fomos derrubados porque conciliamos, fomos derrubados porque ousamos. Tem dois aspectos a levantar sobre isso muito importantes. O primeiro é a compreensão do que ocorreu. É óbvio que eles nos atacaram por aquilo que nós fizemos de bom. Se nosso governo fosse aquilo que o PSOL e o PSTU dizia, a burguesia não teria que ter nos derrubado. Então é óbvio que eles nos atacaram por aquilo que nós fizemos ou poderíamos fazer. Porém, por que nós fomos derrubados? Por que eles tiveram êxito no ataque? Aí é por causa dos nossos erros. Mas o segundo aspecto da fala do Rui que eu queria destacar, e é o mais perigoso, é que se for verdade o que ele diz, a conclusão que pode ser tirada, se for verdade que nós fomos derrubados porque nós ousamos, sabe qual é a conclusão que pode ser tirada? A mesma de uma parcela dos socialistas chilenos. De quem foi a culpa do golpe? Da esquerda que radicalizou. Não devíamos ter radicalizado. Ou seja, por uma via curva, a conclusão que se pode chegar é que o nosso erro foi ter radicalizado demais. A gente devia ter feito mais conciliação, que na linguagem popular é quando se diz: a Dilma não soube conversar. Se ela tivesse conversado, não teria ocorrido. Entende como é inteligente o nosso presidente nacional? Muito inteligente. Né? Educado. E muito educado. Certo? Por isso, muito mais perigoso. Para concluir a leitura,
Entre os erros, destaca-se a conciliação de classe. No concreto, a crença de que seria possível transformar o Brasil, melhorar a vida do povo brasileiro, ampliar as liberdades democráticas, defender a soberania nacional, implementar uma política externa de novo tipo, sem enfrentar e sem impor derrotas estratégicas à classe dominante e ao capitalismo. É da conciliação de classe que decorreram as opções de políticas econômicas, especialmente aquelas que combinaram ajuste fiscal e juros altos, provocando efeitos desastrosos sobre nosso apoio popular e também sobre a economia nacional. Neste sentido, cabe ao nosso partido, antes de mais nada, reafirmar seu caráter de partido transformador, portanto democrático popular, socialista e internacionalista. Aprofundar nossa formação política e ideológica, para não repetir os erros que nos levaram a capitular frente a determinadas tradições da sociedade brasileira. Devemos superar a influência neoliberal e liberal, social-democrata e desenvolvimentista, keynesiana e nacionalista, presente em parcelas importantes dos nossos filiados e nossas políticas. É preciso retomar o fio da elaboração petista dos anos 80, que abordava o debate programático de um ponto de vista socialista. Se o socialismo for apenas um objetivo futuro, para depois da tomada do poder, se tudo o que fizermos aqui e agora se mantiver nos marcos do capitalismo, então não estaremos fazendo mais do que gerenciar um sistema que tira com uma mão tudo o que conseguimos com a outra. Cabe, portanto, reafirmar o caráter de classe e de massas de nosso partido. Somos um partido da classe trabalhadora. Reafirmando esse caráter de classe, é que poderemos retomar nossa influência junto à juventude, às mulheres, aos negros e negras, em todos os setores populares. Ser um partido da classe trabalhadora supõe e exige reconstruir os núcleos por local de trabalho, estudo e moradia, entre outros mecanismos de participação de base e de vínculo com a classe. Cabe ainda reafirmar que somos ao mesmo tempo partido e movimento, um partido político organizado e um movimento de rebeldia cultural. Não se disputa o poder se não construímos uma cultura distinta daquela do poder. Para isso, são necessários instrumentos e práticas permanentes de comunicação de massa, de educação e de cultura, a começar por sedes partidárias que sejam também verdadeiros pontos de cultura. Um parênteses. No debate ocorrido no Diretório Nacional do PT, de conjuntura, falaram em seguida eu, o professor Marco Aurélio Garcia e a Selma Rocha. E o quarto a falar foi um importante dirigente da CNB, cujo nome não citarei, que disse, muito interessantes essas falas, mas tudo isso é coisa de professor, né? E se referiu aos três como professores, desqualificando-nos dessa forma sutil, e agregou o seguinte, o importante é definir o centro da tática. E eu concordo com tudo que ele falou sobre o centro da tática. O que me impressiona é que ele elabore, e isso está presente no nosso debate, uma tática que considera que o debate programático, estratégico e teórico é secundário, é desnecessário, é uma coisa chata. E nós temos que fazer o movimento oposto. O taticismo, ou a tática processo, que é o que também o velho russo falava, né? Tática processo, você define como você vai até ali. Aí quando chegar lá, você vê o que você vai fazer para ir até acolá. E assim por diante. Essa lógica foi derrotada. E ela não vai ser substituída por outra tática processo. E uma parte dos nossos companheiros de partido estão se radicalizando na tática, porque o lado de lá está nos estrangulando. Mas não estão ainda abertos à necessidade de radicalizar na estratégia, no programa e nas concepções teóricas. No debate, dou como exemplo, no debate da comissão de teses, um outro companheiro muito importante disse: precisamos fazer uma análise crítica dos erros cometidos no governo, especialmente no governo Dilma, que é o escolhido para desafogar todas as mágoas, já que eles não gostam de fazer análise completa da obra. E ao dizer isso, ele agregou vários exemplos, às vezes com mais dureza do que nós. Feita essa novela, ele põe um ponto e diz, bom, e temos que então organizar uma frente para construir um governo de esquerda-centro, porque é impossível, mesmo no médio prazo, construir um governo de esquerda no Brasil. Ao que o Sokol perguntou, mas por que mesmo? E eu perguntei, mas se é impossível construir no médio prazo, então todas as críticas que você está fazendo ao governo Dilma são exagero, né? Porque afinal de contas a correlação de forças não permitia.
Qual é o problema deles? Eles não fizeram e resistem a fazer uma autocrítica nas concepções e resistem a vincular a tática radicalizada que todos sabemos que precisa ser adotada a um outro programa e outra estratégia. Alguns ali, inclusive, têm dificuldade de entender do que é que nós estamos falando quando a gente fala de estratégia de poder. Pelo hábito que o partido criou de transformar estratégia em discussão das duas próximas eleições e poder em governo. Concluo a leitura. Cabe igualmente reafirmar nossa disposição de construir com o conjunto da esquerda política e social todo tipo de unidade na luta. Acho que é por isso que eles gostaram tanto do texto. Fiquei pensando ontem, o que é que tinha atraído tanto? O PT continua a ser o maior partido da esquerda, mas os erros que cometemos fazem com que amplos setores da militância democrática, popular e socialista nos olhem com desconfiança, dúvida e, inclusive, rejeição. Não superaremos isso a não ser através da correção de rumos e da demonstração prática de que aprendemos com os nossos erros e que sabemos fazer diferente. Neste sentido, é preciso renovar profundamente a direção partidária e mudar práticas que tornaram-se comuns no último período. Nosso partido tem um grande passado, de que nos orgulhamos, mas não queremos ser um partido que tem um grande passado pela frente. Queremos contribuir para que a classe trabalhadora e as maiorias populares do Brasil, da América Latina e Caribe, de todo o mundo, possam viver em paz, democracia e bem-estar. É por isso e para isto que lutamos contra o capitalismo e pelo socialismo. Terminou.